seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está os que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Daremos início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, que neste momento você possa estar 100% focado no culto ao nosso Deus, desligando os seus celulares, não só aqui, mas você também aí em casa, que possamos entrar na presença do Senhor com temor e tremor. Dando início, convido os irmãos que abram as suas Bíblias nos Salmos de número 48. Salmos de número 48, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem em suas respectivas Bíblias. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim como o teu louvor, se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes as gerações vindouras. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Amém, irmãos. Convido os irmãos que abram os seus inários do hino de número 38, Louvores sem fim. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador e ao bom Cordeiro
também a celebrar as glórias eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, 1000 vezes mil louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Podeis assentar, irmãos? Depois de cantar um belo hino com uma letra maravilhosa, convido o nosso irmão, o presbítero Daniel, que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és grandioso, onipotente, onipresente em nossas vidas, e é excelso, ó Senhor, e nada e ninguém pode alcançar o seu senhorio, ó Pai. Por isso nós te adoramos, porque tu és bom para conosco, e mesmo em meio, ó Senhor, a tudo isso que tem acontecido com a nossa nação, o Senhor está conosco sempre, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o teu amor é tão grande que deu o teu Filho unigênito para morrer por nós. Nós te adoramos, ó Pai, porque se não fosse este grande amor, jamais poderíamos, ó Pai, ver tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Neste momento convido a equipe de louvor que terá a oportunidade de conduzir a igreja no louvor ao nosso Deus. Salmo 84 diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Amém. Convido a amada igreja que se coloque de pé para entoarmos esses dois cânticos com toda alegria e com todo louvor ao nosso Deus. Te adoramos,
E o próximo cântico, Jesus virá. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra trazer-nos a paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Isaías 51. Farei a leitura de apenas 2 versículos, o 4 e o 5. Isaías 51, de 4 a 5, que diz: Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Amém. Convido o nosso irmão Diácono Elton que faça uma oração de intercessão ao nosso pregador da noite. Te louvamos, ó Pai, por este grandioso dia, por estar, ó Pai, na Tua casa, te louvando e ouvindo a Tua palavra. Venha pedir, ó Pai, pela vida do Teu servo, nosso irmão seminarista Estefano. Esteja, ó Pai, iluminando a mente do Teu servo, que Tua palavra, Pai, possa ser palavra de salvação para aqueles que ainda não creem em Ti. Abençoe, ó Pai, a vida do nosso pregador. Abençoe a vida desta amada igreja. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 2. Profeta Isaías, capítulo 2. Os irmãos, estarei lendo a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 4. Isaías, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor nos diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se lhe elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações,
estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Amém. Meus queridos, a exposição, ela tratará do versículo 1, do verso 1 ao verso 4. O verso 5, ele é uma introdução, uma introdução do versos 5 ao 9. Nós temos essas divisões aí, e dentro dessa divisão da palavra do Senhor, nós trataremos sobre o verso 1 ao verso 4. Eu quero introduzir com os irmãos aqui, dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo adentrou Jerusalém. Imagine a cena, imagine Jesus adentrando Jerusalém e recebido com pompa de um rei. Ele foi recebido com roupas estendidas ao chão. Nas mãos tinham ramos de palmas e em alta voz diziam: Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! Mas ele chegou em Jerusalém e logo em seguida ele expulsou os comerciantes da casa do templo. Ele purificou o templo. Confrontou os fariseus e os saduceus e os chamando de sepulcros caiados. Pintado por fora, bonito, bem pintado de cal, mas por dentro podre. Confrontou-os por causa da falta de justiça, por causa da falta de integridade, por causa da falta de retidão. E eu pergunto aos irmãos, esta casa aqui é do Senhor. O nosso coração é do Senhor Jesus? Ou é só uma casca? Ou somos sepulcros caiados? Essa tem que ser uma análise nossa. E por isso que Isaías, por meio dos oráculos do Senhor, por meio do oráculo do Senhor, por meio da palavra, oráculo, palavra do Senhor, é uma palavra que veio do Senhor, demonstrou o que deveria representar e estabelecer o monte do Senhor. Ele queria mostrar o que este local, o que Jerusalém, no alto monte, deveria ser. Ele mostrou aqui, nesse início do capítulo 2, o que esse monte deveria servir para os povos em diante. E por meio da lei e justiça do nosso Deus, lei e justiça de Deus, essa nação deveria ser o exemplo de luz e justiça. Mas eles não tinham. É sobre isso que eu quero tratar nessa exposição. A convocação para que venhamos à casa do Senhor por meio da palavra dele e pela justiça dele. Meus irmãos, venhamos à casa do Senhor por meio da palavra dele, que os fariseus tinham colocado distante. Que os próprios aqui, neste contexto, os hebreus deste contexto, estavam distantes da palavra do Senhor. Segundo, eles estavam distantes da justiça do nosso Deus. Estavam praticando justiça própria. Por isso, venhamos à casa do Senhor por meio da palavra e por meio da justiça do Senhor. O primeiro verso nos diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, há tempos atrás, há anos atrás, ela vinha por meio da revelação a algum profeta. Por visões, por sonhos. No caso aqui nós não sabemos se foi por sonho. A palavra já nos deixa clara, como lá em Daniel, capítulo 7, que estava Daniel dormindo. E ele teve um sonho. O profeta aqui, Isaías, não nos relata isso. Ela veio. Ela pode ter vindo também por meio de cenas. E essas cenas, por questões contextuais. Nós temos os contextos do tempo antes do exílio babilônico. E antes desse exílio babilônico, ele pode ter visto e contemplado o juízo que veio sobre o povo do norte. Lembre-se que o povo do norte foi levado cativo pela Síria muito antes de Judá.
o povo do sul. Provavelmente aqui Isaías estava olhando e vendo o contexto, a realidade histórica, estava sendo levados os nossos irmãos para o cativeiro na Síria. Os nossos irmãos do norte, Israel. O povo de Judá estava aí recebendo o oráculo do Senhor. E à medida dessas cenas, desse momento que, diante disso, eles não honravam ao Senhor, o povo de Judá não estava honrando ao Senhor, verso do capítulo 1, o verso 1 ao 3 vai dizer: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha como estava essa nação. A nação tanto de Israel como de Judá não estavam honrando ao Senhor. A idolatria, o verso 4. Ai dessa nação, do capítulo 1. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Esse era o quadro. Idolatria, a religiosidade morta. Olha o versículo 11 e o versículo 15 do capítulo 1. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse aqui é o quadro deste povo. E nós temos o abandono da justiça ao auxílio às viúvas e aos órfãos. O versículo 16 e 17 mostra isso, olhe lá. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. Olha que chamada do Senhor. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. São circunstâncias que esse povo estava, né? Então isso demonstra quanto que estava distante esse povo de Deus. Com idolatrias, com rejeição à justiça, com uma religiosidade morta. Eles estavam servindo ao Senhor, mas de forma legalista, não de forma como o Senhor agrada. Meus irmãos, sendo que a palavra foi proferida contra a idolatria, a desobediência, muito antes. Sabe o que estava refletindo aqui? Uma desobediência que o Senhor tinha proferido lá em Deuteronômios a Moisés, e virou um hino. Moisés cantou um hino que serviu de testemunho. Esse hino, essa canção que foi composta, que foi escrita por Moisés, serviu de testemunho contra esse povo, que se lá na frente, nós estamos falando de Deuteronômios, lá atrás, muito antes de Isaías, se lá na frente vocês desobedecessem, o castigo viria. Vocês seriam levados cativos para outra nação, elas iriam fazer de vocês escravos,
seus filhos vocês não veriam, vocês comeriam do resto. Isso aqui estava acontecendo. Portanto, o Senhor dos Exércitos se livrará. 1:24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então o Senhor fará assim, purificando e eliminando da sua cidade santa, o Monte Sião, os perversos e pecadores. Provavelmente, esse povo aqui está tomando e aprendendo, está ouvindo o que o Senhor ia fazer contra eles. Por isso, meus irmãos, nós chegamos no verso 2 e o verso 3. Nos últimos dias, do capítulo 2, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Novamente, a palavra é proferida ao povo do Senhor. E agora vem por meio de um outro profeta. Se antes veio por Moisés, anunciando por meio de uma música que esse povo, se desobedecessem à palavra do Senhor, receberia um cativeiro. Aqui, novamente, a palavra vem a um profeta e ela é anunciada por meio de um hino. O que nós estamos lendo aqui é um maravilhoso hino. O verso 2 é um hino adaptado, um poema que anuncia a realidade dos últimos dias. Entretanto, para os hebreus, meus queridos, que eles refletiam, eles tinham uma análise diferente de nós ocidentais. Eles refletiam sobre preceitos anunciados no passado, tornando-se como futuro presente. É agora, já realizado. Eu vou ilustrar isso aqui. Olha o seguinte, vou ilustrar com uma cena de uma série que eu vi um tempo atrás. O ator principal havia fracassado, meus queridos irmãos, em todos os sentidos da vida. E aí ele voltou para casa e quando acabou de chegar, ele já teve uma briga com o pai. Esse jovem tinha fracassado em muitas coisas, no futebol, que ele era um jogador de futebol americano, fracassou na vida sentimental, na vida profissional, na vida escolar, toda a sua área. E aí nessa briga, quando ele chegou, ele já teve uma briga com seu pai e disse: da próxima vez vai ser diferente. Da próxima vez vai ser diferente. O pai respondeu de bate pronto. E ele foi enfático. Claro. Eu vou colocar isso na sua lápide. Aqui jaz Coach Bennett. Da próxima vez será diferente. Da próxima vez será diferente. O que ele quer dizer, meus queridos, é que resultados são de ações que nós fazemos constantemente. Não temos como mudar esses resultados se as suas ações só caminham para a desobediência. Como é que você muda a realidade de cativeiro, de morte, se as suas ações só estão em desobediência? Não existe, logo Isaías, que proferiu os seus oráculos, o anúncio de Deus, muito antes de Malaquias, meus irmãos, e lá Malaquias já anuncia do mesmo modo. Anuncia esse hino, mostrando a inspiração do Senhor Deus, mostrando que esses homens, eles estavam confrontando a idolatria desse povo de Judá. Mostrando que o povo, muitas vezes nós queremos colher só bênção de Deus, mas o nosso coração não está nem um pouquinho voltado para os preceitos do Senhor. Povo de Judá, vocês são sepulcros caiados, porque por fora estão querendo minhas bênçãos, mas por dentro não me servem. Este oráculo demonstra, meus queridos, o estado permanente e real do único Deus. Enquanto os gregos buscam no Monte Olimpo o seu Deus, os cananeus dos Monte Zafon, os israelitas não deveriam subir para nenhum deles, meus queridos, e sim confiar no Senhor da salvação no Monte Sião.
Por isso que esse texto exalta o Senhor, o monte, a casa do Senhor, literalmente. Porque não existe outro como nosso Deus. Não tem como buscar outro lugar. Quem pôde abrir o mar vermelho? Quem fez o sol parar no contexto de Josué? Quem dá pão do céu? Quem vence as nações e derruba seus muros? Quem faz jorrar água para a vida? Somente o Senhor dos Exércitos faz isso. Por isso, Israel, não busque nos outros montes, mas na casa do Senhor. O verso 2, ele trata isso aí literalmente. Vir à casa do Senhor. É muito maior do que um local só de um povo, mas aqueles que são chamados à casa do Senhor, de todas as nações. É o local escolhido pelo Senhor para se revelar sua sabedoria, revelar sua justiça, revelar ao povo escolhido de Deus, Israel e Judá. Mas Israel e Judá tornou escuro o caminho do Senhor. Este monte do Senhor era para servir para as nações, para ser conduzidas à salvação do Senhor. Era para mostrar como é a justiça de Deus. Era para mostrar com claridade e perfeição a palavra do Senhor, mas Israel tornou escuro o caminho. Jerusalém era para iluminar as nações pela verdade de Deus, mas suas obras de desobediência escureceram esse caminho. Mateus 5, 14 e 16, só acompanha, eu vou ler aqui. Mateus 5, 14 e 16. Se você quiser, escreva num caderno e em casa medite sobre essa palavra. A Bíblia diz o seguinte: grande é o Senhor. Na verdade, Mateus 5 diz sobre a luz. Quem pode esconder no candeeiro, um candeeiro debaixo da cama? Quem pode esconder debaixo do alqueire, na verdade? Aqui está mostrando que Israel, lá no alto monte, deveria iluminar, como Mateus usa esse texto, iluminar as nações. Mas também em o Salmo 48, nós lemos na liturgia, diz o seguinte: grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Olha só, o salmista já vinha anunciando, muito tempo antes de Isaías, que aquele monte era belo e majestoso porque era a casa do Senhor. Era o lugar onde que ia resplandecer para toda a terra. Era o lugar para encaminhar. Como as alturas do Zafon é o Monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela com sua proteção, como sua proteção. Então, meus queridos, essa associação, esse caminho, essa palavra que era de associação de muitos para vir ao Senhor dos Exércitos, é conhecida de muito tempo. Pessoas no passado vieram ao Senhor por meio dessa verdade anunciada. Muitas mulheres estrangeiras serviram até na linhagem de Jesus. Pense em Raabe. Ela não era do povo de Israel, da aliança. Mas a mensagem do Senhor, da verdade de Deus, da justiça de Deus, os seus milagres, todo esse passo era para mostrar às nações quem era o verdadeiro Deus. Lembre-se de Ruth. Você lembra de Betseba? Também. Outras mulheres, essas mulheres participaram, foram importantíssimas e estão marcadas, estão listadas na genealogia de Jesus. Foram importantíssimas. E essa convocação do Senhor para que venha à minha casa. Exorta as nações que subam com um desejo intrínseco para adorar na casa do Senhor como filhos de Jacó. Por isso nosso texto exalta esse momento. Não há divisões, mas um único povo que é convencido pelo ensino do Senhor e pela palavra da sua boca são guiados continuamente. Por isso Isaías disse: preste atenção, meu povo, e escute a minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Nós lemos isso na nossa liturgia desta noite. Tem um autor, ele afirma algo muito interessante, e eu quero ilustrar isso aqui. Entrar no reino de Deus significa
submeter-se ao reinado de Deus. A chamada que é essa convocação de vir à casa do Senhor é para que nós nos moldemos a esse reinado, que é fundamentalmente uma nova orientação do compromisso ético e valores condizentes com as prioridades e o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Meus irmãos, um coração que serve ao Senhor é um coração que vive pela ética cristã, que busca servir pela justiça, que busca a justiça do nosso Deus. Esses são verdadeiros adoradores, compreenderam a verdade do Senhor. Portanto, é necessário começar a mensagem de arrependimento primeiro em Jerusalém. O próprio Senhor vai dizer: arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desferirem a sua gloriosa presença. Meus irmãos, essa é a situação desse povo. Por isso o Senhor nos chama a que venhamos à casa do Senhor por meio da sua justiça, a justiça dele. Porque nós não temos justiça própria para servirmos diante da presença do Senhor. Justiça nossa procura a nossa vanglória. A nossa justiça procura a nossa exaltação. A justiça do Senhor é uma justiça humilde que procura a glória dele. Por isso o versículo 4 nos diz o seguinte: ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Nós vemos aqui a justiça do nosso Deus. Essa nação não consegue mostrar essa justiça. Por isso esse texto começa assim, mostrando: vocês eram para fazer isso, só que vocês não conseguem porque vocês não têm justiça própria. Por isso a justiça vem do Senhor. Nosso Senhor, Ele é o pacificador dos homens. Ele é o que traz, por meio da justiça do Senhor, o auxílio, o refrigério e o resgate desta nação. De que modo? Este monte do Senhor, este mesmo monte, há dias atrás eu comentei sobre isso. Este monte que o Senhor está aqui exaltando e dizendo que é a minha casa, vem a minha casa, há tempos atrás foi o lugar onde que o Senhor mandou um resgate em lugar do filho de Abraão. Quando Abraão ia sacrificar Isaque, o Senhor mandou um resgate, um cordeiro, para servir como holocausto no lugar do filho. Tempos depois, o Senhor apareceu no eirado, apareceu para Davi. E neste lugar foi construído o templo. Tempos depois, lá na frente, neste mesmo lugar, depois da destruição do templo, depois de Herodes ter construído o templo em outro lugar, neste local foi levantada uma cruz. E nesta cruz foi morto o justo, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, meus queridos, nós temos que glorificar ao Senhor. Por isso que nós temos que regozijar este justo. Por isso que nós temos que exaltar e bendizer. Porque não foi a nossa justiça que não era capaz, mas foi a justiça do nosso Redentor. Neste lugar, neste monte, foi resgatado o seu povo. Por isso Isaías vai nos dizer: e aqui está o cerne da pregação do Evangelho, o cerne da pregação de Cristo Jesus. A pregação da cruz condiz nisso, mas quem creu em nossa pregação? Sejamos diferentes, meus queridos. Creiamos na pregação da cruz, do ressurreto Jesus, daquele que venceu. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, referido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Esse é o justo. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este é o justo, este é o Senhor que nos salvou e que nos redimiu. Naquele dia, o renovo do Senhor será dele de beleza e de glória. Por isso Isaías conclui. Por isso Isaías mostra que se o povo de Judá não conseguiu fazer isso, quando nós abrimos nessa divisão, quando nós terminamos essa divisão do capítulo 2 até o verso 4, quando nós chegamos no capítulo 4, nós temos a divisão aí que mostra: Judá, vocês não foram competentes para fazer isso, vocês não cumpriram o que eu mandei, mas virá um renovo de Israel. E esse cumprirá, porque ele é justo, porque ele é íntegro, porque ele conseguirá levar sobre si todo o império do pecado. E trará salvação a muitos. No capítulo 4, encerra e vai mostrar como será esse glorioso dia. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficaram em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com um espírito de justiça e com um espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. É como se ele estivesse voltando à ideia do deserto. Eu serei o provedor, eu serei o sustentador. Nesse fim, o próprio renovo
esse Salvador, que é Jesus Cristo, ele fará isso pelo povo. Então, meus irmãos, tendo o Senhor nos ensinado nesta noite, que ele fala por intermédio hoje das Escrituras, porque antes ele falou pelos profetas, ele anunciou que o povo estava em pecado e precisava se arrepender desses pecados para não ir para cativeiro. O Senhor também fala por meio da sua palavra como profeta, como anúncio da profecia. O oráculo do Senhor está aqui, nas nossas mãos, na nossa língua, e hoje podemos ouvir a sua palavra e saber como nós devemos andar. Nós temos os preceitos do Senhor que conduz o coração do homem ao que é certo. É mente e coração colocada para o verdadeiro adorador. Ela nos alerta sobre a batalha que nós temos contra o mundo e a sua corrupção. Ela nos mostra como nós devemos enfrentar as investidas do mundo e as suas ofertas. Por isso, meus queridos, avalie o preço e preste atenção no que nós estamos colocando em jogo em detrimento da palavra do Senhor. Avalie o preço. Veja o que você está tendo como palavra do Senhor. Veja o que você está colocando como cerne principal na sua vida. E eu quero dizer que os nossos dias têm influenciado, têm investido contra os crentes por meio de livros de autoajuda, que muitos crentes têm colocado na cabeceira da cama em vez da palavra do Senhor. Nós temos crentes que têm vivido pela forma que a novela ou os filmes têm ensinado. Nós temos crentes que, em vez de escutar as profecias do Senhor que estão aqui registradas, têm seguido os influentes aí da mídia, dos imediáticos aí. Tem negligenciado, por isso, o contexto, os padrões familiares escritos aqui, e tem vivido a influência das famílias, da mídia, do mundo. Tem negligenciado as Escrituras e procedido como as mulheres e os homens do mundo, esquecido qual é o padrão de mulher e homem das Escrituras. Avalie o preço, meus queridos, se você tem seguido os gurus dos coachings. Avalie o preço se essas meias verdades, que é meia verdade não é a verdade da palavra do Senhor. Cuidado então com isso. Cuidado se você não tem sido impulsionado a viver segundo as práticas que parecem uma questão de justiça, mas no fundo são só desejos do coração. Quando nós buscamos os nossos desejos, reconhecimento do homem, em vez de reconhecimento de Deus, quando nós buscamos o reconhecimento do homem, nós temos que tomar cuidado para não estarmos sendo levados iguais cachorros que ficam correndo atrás do seu dono. E somos manipulados pelas migalhas que os homens jogam para nós, porque estamos querendo a honra, o reconhecimento dos outros em vez do reconhecimento de Deus. Por isso que nós devemos orar mais. Senhor, que achemos graça diante ao Senhor e que achemos graça diante os homens. Mas primeiro, que achemos graça diante de Deus e diante dos homens, porque vivemos em integridade. Também, meus queridos, a obstinação pelas riquezas dos nossos dias que tem influenciado e sido uma oferta, como foi uma oferta para este povo de Judá. Eles estavam querendo copiar os povos ao redor deles e serviram a ídolos. E hoje, o maior ídolo e um dos maiores é o desejo da riqueza. Busque confrontar. Edward Welch, ele diz o seguinte, que o coração do homem é um verbo ativo. O coração do homem é um verbo ativo. Sabe aquela frase de Calvino que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Welch vai dizer que o coração do homem é um verbo ativo. Nosso coração é uma fábrica. É um desejo após o outro. Nós somos insaciáveis. Se nós não colocarmos nosso anseio, nosso desejo em Cristo, meus queridos, nós nunca iremos ouvir a palavra do Senhor e andar segundo os seus preceitos. E aí vamos estar cumprindo legalismo e religiosismo aqui. Nós vamos ser paredes pintadas
mas que está podre por dentro. Qualquer batida fura, qualquer atrito, qualquer divergência na vida faz desmoronar essa parede que está com uma pincelada de cal. Por isso, meus queridos, nosso coração tem que estar no Senhor. Cuidado com as cobiças das vitórias dos ímpios. Nós cobiçamos e olhamos os ímpios e muitas vezes nos questionamos por que dá certo com ele. Você não sabe quais os meios dele. Nossa, essa pessoa, ela consegue crescer, consegue tudo e eu não consigo nada. Israel caiu por causa da influência dos ímpios. A vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o império sobre a morte, o pecado, é a maior vitória que nós devemos cobiçar. E essa vitória só é encontrada em Cristo Jesus. Meus irmãos, tenha a alegria e a plena convicção, seja essa a sua vitória perene, a sua vitória que mais te alegra, a vitória contra o pecado, contra a morte e o prêmio. Essa é a alegria nossa. O que vem a mais é bênção do Senhor e gratidão ao nosso coração, a vida e morada eterna, a vida eterna, novos céus e nova terra. Quer mais alegria do que essa? O mundo está buscando meios e caminhos para satisfazer o seu coração, porque eles não têm essa convicção de morada eterna, porque eles estão tentando compensar a angústia que sentem. Nós temos essa alegria de vida eterna, de salvação, de Cristo. Temos a palavra do Senhor como verdade, é o oráculo dele anunciado a nós, e nós entendemos por causa do Espírito Santo. Olha que privilégio, até os anjos prescrutam, queriam saber, e nós conhecemos a verdade de Deus. Mas muitas vezes apaga essa alegria da nossa boca. Nós ficamos angustiados, tristes, abatidos, porque não conseguimos a compra de um carro. Ah, Senhor, eu não consigo um trabalho. Isso é triste? Vou dizer que não devemos nos angustiar em momentos, não devemos chorar em alguns momentos. Mas esse choro não tem que ser algo que troque a sua certeza da salvação, troque a sua certeza de Cristo. Jesus se angustiou, Jesus ficou triste, Jesus chorou a morte de Lázaro, correto? Chorou, angustiou, transpirou sangue na morte da cruz, porque era o ato mais duro que ele iria enfrentar. Nós também nos angustiamos quando enfrentamos coisas duras. Nós também nos angustiamos quando enfrentamos tristeza da perda, da separação momentânea com os nossos entes queridos. Mas não deve ser isso que leve a nossa esperança e a nossa convicção naquele no Redentor e naquele que venceu a morte e o nosso pecado. Que Deus nos faça esperançosos e fiéis nele em todo o tempo. Deus abençoe a igreja e a nós. Irmãos, cantaremos o hino de número 142, Fiel Pastor. Junto às águas puras vem fazer-me descansar. O bom pastor fiel dirige em retidão, com terno e muito paciente amor, eu foge
chegar da vida temporal. Com ele firme eu estarei, sem recear o mal. Eu tenho proteção no braço do Senhor, e sempre me consolará Jesus o Salvador. Bondade e graça, pois, a quem me seguirão, e na presença do Senhor terei habitação. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, Deus. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos na tua casa, ó Deus. Agradecidos estamos, ó Deus, pela mensagem, ó Deus, que o Senhor nos trouxe essa noite, ó Pai, através da vida do teu servo Estefano, ó Deus. Que esta mensagem, ó Deus, fale, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus, e que possamos, ó Deus, ter as nossas vidas, ó Deus, transformadas, ó Pai, pelo Senhor, ó Deus. Que possamos sair daqui, ó Deus, crentes melhores, ó Deus, crentes obedientes, ó Deus, dedicados, ó Pai, à tua palavra, ó Pai, para que possamos, ó Deus, anunciar, ó Pai, o teu evangelho, ó Deus, neste mundo, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que realmente necessitam, ó Deus. Cuida de nós, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, neste início de semana, ó Deus, prepara-nos, ó Deus, para tudo que vier acontecer conosco, ó Deus, e que possamos, ó Pai, viver, ó Deus, o teu evangelho, ó Pai, que as pessoas vejam em nós, ó Pai, a tua luz brilhando, ó Pai, em nós, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, e que possamos, ó Pai, retornar, ó Pai, à tua casa, nos cultos de quarta-feira, ó Pai, e no culto de domingo novamente, com o coração cheio, ó Pai, do teu Espírito, para recebermos mais, ó Pai, da tua palavra, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a presença de todos, dizendo que domingo que vem o pastor já está de volta, retornará, né? Agradecemos a presença dos nossos visitantes. Vemos ali o esposo da nossa irmã Maria Nalva. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Irmãos, está encerrado. Boa semana a todos e que retornemos com muita alegria no próximo domingo para o culto ao nosso Deus. Amém?